Hebreus, capítulo 13, do verso 8 em diante. Hebreus 13, do verso 8 em diante. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo antigo da velha aliança dos judeus, pois aqueles animais cujo sangue é trazido, ou era trazido naquele tempo, para dentro do Santo dos Santos, do Templo de Jerusalém, pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur, como oblação pelo pecado, têm os animais os seus corpos, no entanto, queimados fora da cidade, fora do acampamento, fora do arraial, fora do templo, fora de Jerusalém. Por isso foi que também Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que é a consumação e a realização definitiva e terminal de todo e qualquer sacrifício que o homem tenha feito a Deus na expectativa de favorecimento espiritual, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, não foi crucificado no Santo dos Santos, nem no Templo de Jerusalém, nem na cidade de Jerusalém, nem no meio dos altares da religião. Ao contrário, o altar da cruz, o altar da salvação, é fora do altar e dos templos dos homens. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele, porque Ele está lá. Ele não está dentro de esquema nenhum. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial dos homens da religião, levando o vitupério dele, as consequências de seguirmos a Ele. Na verdade, não temos aqui neste mundo cidade permanente, é tudo transitório, é tudo temporário. Mas buscamos a cidade que há de vir, que é eterna. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua ajuda, a cooperação, a solidariedade, pois com tais sacrifícios de vida, de relacionalidade, de amor, de misericórdia, Deus tem prazer. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, enquanto eles estiverem ensinando a verdade do Evangelho, e tão somente isso. Pois os que assim fazem, velam, cuidam pelas vossas almas, como quem deve prestar contas a Deus, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque fazer com que eles trabalhem em favor da alma de vocês gemendo não tem nenhum proveito para vocês. Hoje, como eu disse, nós temos a ceia do Senhor. E este texto que eu li, ele é carregado do início ao fim, toda a Epístola aos Hebreus, de uma linguagem litúrgica, religiosa,
judaica, legal, cerimonial, historicamente relacionada a todos os mitos de importância especial que os judeus tinham nutrido no curso de séculos e milênios, e que eram justamente as simbolizações, os arquétipos, as corporificações simbólicas que os judeus tinham usado desde Moisés, por quase 2000 anos, para significar, para valorizar, para vindicar sentido a tudo quanto eles faziam supostamente para Deus. É por isso que a carta aos Hebreus faz um trabalho de desconstrução, de anulação, de apresentação de todas essas coisas como esclerosadas, obsoletas, vencidas, fora do prazo de validade, acabadas, extintas, caducas, em estado de esclerosamento, mortas. E o escritor de Hebreus faz isso por uma razão simples. Jesus veio ao mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos judeus e muitos gentios ou pagãos fora do judaísmo creram ou disseram que tinham crido nisto. Confessavam que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas continuavam querendo seguir a lei de Moisés, como se pela obediência estrita à lei de Moisés o homem se salvasse e se auto-justificasse diante de Deus. Ora, se é assim, está anulada a cruz de Cristo. Salve-se por Moisés. Jesus morreu em vão. Havia aqueles que achavam que agradavam a Deus, oferecendo cultos e cerimônias e ritos e festas litúrgicas que tinham tido seu significado para Israel no passado, todos os significados apenas apontando de maneira simbólica, vaga, etéreo ainda, como sinal de fumaça de índio em montanha, querendo dizer que tem algo chegando, mas sem especificidade. E o que diziam que estava chegando foi o que Jesus encarnou, realizou, corporificou, plenificou, absolutizou, consumou, finalizou e disse: está pronto e não há mais nada a acrescentar. Todos os ritos se cumpriram em mim. Todas as liturgias se cumpriram em mim. Eu sou o culto. Eu sou a oferta. Eu sou o sacrifício. Eu sou aquele que agrada a Deus pelos homens. Eu sou aquele em quem todos os movimentos relacionados ao que tenha significado espiritual para Deus, como o culto eterno do homem para com Deus, foi prestado por mim. De modo que aquelas coisas todas que antes eram só simbolizações, agora estão extintas e acabadas. Do contrário, é como aquela garotinha que cresceu criando uma bonequinha Barbie, vestindo a bichinha de roupinha, dando banhinho, comprando banheirinha, penteando o cabelinho, passando batonzinho, pegando todos os aparatinhos da Barbinha. A Barbie tem biquíni, a Barbie tem roupa de casado, a Barbie é minha diversão, e a menina faz 7 anos, faz 8, faz 9, faz 10, faz 13, faz 14, faz 15, faz 20, faz 24, faz 25, sei lá quanto encontra alguém. E aí ela dá à luz e se torna mãe. E ao invés de
cuidar do filho ou da filha, de alimentá-lo, de amamentá-lo, de amá-lo, de vesti-lo, de protegê-lo, ela deixa a criança em algum berço, aos cuidados de algum babá pastor, enquanto ela continua devotadíssima a Babe. É exatamente assim que os judeus e aqueles relacionados e descritos na carta aos Hebreus estavam fazendo. Eles tinham se distraído com cordeirinhos, com sangue, com sacrifício, com ofertas, com liturgias, com leis, com cerimônias, que todas prefiguravam, era uma barbezinha para distrair a criança até ela virar grande e saber qual era a verdade. Mas agora a verdade chegou e ela continua mãe da Barbie, ao invés de se envolver com a vida que é. Aí a carta aos Hebreus estão dizendo, deixem de ser ridículos. O Cordeiro de Deus se encarnou entre nós. Que fixação é essa com bode, com touro, com pena de rolinha, com sangue de passarinho, com cheiro de incenso, de altar, de sacerdote, de vela, de liturgia que parece que tem o poder mágico de realizar alguma coisa pelo simples fato do indivíduo comer aquilo, ou beber aquilo, ou participar daquilo. Parem com essa história de pensar que Deus habita uma geografia, um lugar. Parem com a ilusão de pensar que é possível construir uma mecânica, uma arquitetura, alguma coisa que funcione, um sistema que a gente aciona e em acionando ele deflagra um processo de constrangimento de Deus que faz Deus ter que se voltar para nós, independentemente de, enquanto isso, nosso coração não ter estado nem aí para Ele. A carta toda aos Hebreus é uma desconstrução dessas mentiras. Ele vem e diz, não confie em Moisés. Moisés diz que havia um que era maior do que ele, que quando chegasse tudo aquilo ia acabar. Não coloquem o coração de vocês nos sacerdotes de Israel e nem nas liturgias instituídas no Velho Testamento, porque tudo aquilo dizia que era apenas sombra e prefiguração do que viria, e o que viria já veio, e é Jesus, e Ele é a consumação de tudo. Escolham se vocês querem a verdade ou querem comer fumaça. E a mesma coisa com qualquer outro mito judaico. Não foi Josué que deu descanso a vocês, trazendo-os para a terra prometida. Vocês continuaram em guerra até hoje. O único que pode dar descanso a vocês é aquele que traga a promessa da paz para o coração. Esse é Jesus. E ele desmonta todos esses mitos até chegar neste capítulo 13, aonde ele finaliza isso com uma imagem simples, porém. E agora prestem atenção para mim, porque em 10 minutos eu digo tudo o que eu quero dizer para a gente participar dessa ceia com a consciência que eu desejaria que a gente adquirisse em relação a ela no dia de hoje. O que aqui em Hebreus agora se está dizendo é usando uma ilustração final do templo. Daquele templo que havia lá em Israel, uma das maravilhas do mundo antigo. De como ele funcionava 24 horas por dia com aquela máquina litúrgica. Oferendas, sacrifícios, sacerdotes, incensos, orações, cantos, louvores, salmos, hinos, tudo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, diante do Deus de Israel, sem parar, sem parar. Quando um sai, entra outro, um sai, entra outro. É assim que é a vida, é assim que é no templo. E no dia do Yom Kippur, o sacerdote entra e oferece sacrifício, e todo mundo fica do lado de fora esperando, enquanto ele faz todas essas coisas. Aí o escritor de Hebreus diz, vocês vejam a ironia. É que dentro do templo, o sacerdote apenas mata o sacrifício. Mas o corpo dele, o seu sangue, são tirados do templo, de modo que eles são queimados fora do arraial,
fora da cidade. E diz, foi por isso também que Jesus, que no templo só foi julgado, só foi espezinhado, só foi expulso, só foi questionado, que morreu por causa das conspirações do templo, foi, no entanto, levado para fora da cidade de uma maneira simbolicamente, extraordinariamente prática, para designar diante dos nossos sentidos o fato de que aquilo que concerne a Jesus foi puxado como eixo por Deus para ser plantado do lado de fora de todos os esquemas humanos de religião, de autossalvação, de autojustificação, de autorredenção, de autossuperação, de auto qualquer coisa. E foi imolado fora do portão. Aí prestem atenção, porque o escritor de Hebreus nos diz algo forte, definitivo, peremptório, quando diz no verso 10, possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Você tem que decidir, dizer. Se você quiser participar deste altar de Jesus, participar mesmo, se você quer ter parte com Ele, se você quer ter vinculações viscerais com Ele, fique sabendo de uma coisa. Esse altar, altar da graça, altar que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, altar sobre cujos elementos servidos, que são o corpo e a carne do Senhor, Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E diz, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Esse altar da vida, diz Hebreus, está erguido fora dos portões da religião. E não tem direito de comer dele aqueles que querem fazer a conciliação de pensar que eles podem participar da graça realizada, consumada, definitiva de Jesus e ainda assim fazerem joguinhos psicológicos com sanguezinho de touro, de ovelha, de mandinga, de oração mágica forte, de culto como culto, de igreja como sendo um lugar de poder, de pertencimento a alguma coisa pela via do batismo, como se o derramar da água ou mergulhar na água transformasse você num ser diferente. Ou ainda o engano de pensar que a participação deste pão e deste vinho, em sendo feitos com a consciência religiosa dos que tratam o pão e o vinho como tratavam aqueles, o sangue de bodes e cordeiros, como se fosse uma coisa da qual tem que se participar de tempos em tempos para fazer a renovação das nossas soluções em relação aos nossos pecados, porque nós nunca tomamos posse de modo definitivo daquilo que por Jesus já está feito e acabado para sempre. Então, não tem direito de participar deste altar aqueles que querem ficar ministrando do outro. Não tem. Você tem que decidir para que isso tenha alguma significação. A escolha é radical. Você tem que chegar e dizer, Moisés foi muito legal até chegar Jesus. Moisés agora virou gandula de tudo. Templo de Israel era legal, era simbólico, era bonito, mas não era nada. Jesus disse, destruí
este santuário e em 3 dias eu o reedificarei, porque o único santuário do qual ele estava falando não era aquele de pedras ali, era o seu próprio corpo na ressurreição. Ele diz que aqueles que tentam pacificar a consciência com sacrifícios psicológicos, temporais, simbólicos, com catarses rápidas, jamais entrarão na paz, pois terão que ficar repetindo esses ritos da momentaneidade até que eles já não mais funcionem como aplacadores da culpa essencial, que só é solucionada quando o indivíduo diz: eu sei que tu pagaste. Aí as pessoas ficam me dizendo o seguinte: por que eu digo que creio em Jesus, que eu creio no Evangelho, se eu não consigo experimentar o bem do Evangelho para mim? Quem crê no Evangelho, crê só no Evangelho, você entendeu? Outro dia, Adriano e eu estávamos na casa de um amigo querido, e uma das filhas dele me perguntou quem eram os meus gurus. Se é uma pessoa que gosta tanto de ler, você fala, a gente vê que você viaja para tudo que é lado do pensamento. Quem são os teus gurus? Falei: minha querida, desculpa, não tenho aqui nenhum orgulho, nenhum mesmo. Eu reconheço muita gente inteligente, interessante, legal. Agora, eu nasci desgurificado em Cristo. Eu não tenho pai espiritual, meu pai é o Senhor. Eu não tenho mestre, meu mestre é só Jesus. O resto da moçada ou serve ou se torna co-beligerante com o evangelho no qual eu creio, ou então já chega fora. Por isso eu não tenho nenhum problema de ler qualquer coisa e reter o que é bom, porque só vou reter o que é bom mesmo, só vou reter o que tem a ver com Jesus. O que não tiver está fora, já nasce no delete, na lixeira. O Evangelho é radical mesmo. Não dá para você chegar e dizer: Jesus, eu te quero, e ao mesmo tempo fica sabendo que eu também levo aquela maior fé no que se faz ali nos terreiros de candomblé. Acho que não tem nenhum problema não, né, Jesus? Isso é tão legal. O senhor entende que tem umas funções psíquicas e antropológicas que operam lá, que eu acho interessante, um barato, legal. Aí você fica tentando comer do altar erguido fora dessa panaceia toda dos homens, que é o da cruz, e querer ainda ministrar lá também. O escritor de Hebreus diz: meu filho, se come do de lá, não come do daqui. Quem come do daqui, não come do de lá. E se comer do de lá e quiser comer do daqui, fica sabendo, está comendo juízo para si. É simples assim. Você pode não estar gostando do que eu estou dizendo, mas eu estou adorando o que eu estou falando. Porque é verdade do Evangelho para acabar os enganos. Então aqui, as decisões que a gente está fazendo são radicais. Jesus disse que Ele estava oferecendo a nós a sua carne e o seu sangue. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem a vida eterna. É radical desse jeito. Aí o indivíduo chega e diz o seguinte, os que estavam presentes: esse cara é um nojento, antropofágico, canibal, tarado, tem um fetiche de entrega necrófila para os outros. Me dá uma picanha da coxa dele, deixa eu tirar um pedacinho daqui. Ele quer se oferecer assim para a gente comer. É claro que eles sabiam que não era uma oferta antropofágica. Era apenas porque eles não queriam ficar cara a cara com o significado do que Jesus dizia. E Jesus disse a eles: olha, a carne para nada aproveita, não é de carne que eu estou falando. O Espírito é o que vivifica. São as palavras que eu vos tenho dito, é que são espírito e são vida. De modo que comer a minha carne e beber o meu sangue é se deixar penetrar pela minha palavra, é dar razão a ela,
é não lutar contra ela, é agasalhá-la, é deixar os processos mentais irem se formatando pelo significado da verdade estabelecida no Evangelho, é abrir o coração de tal modo que o princípio do Evangelho vá se transformando numa resposta cada vez mais natural, mais instintual, mais harmonizada dentro de você, que seja extensão da sua vida, porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Você será o que você come, Jesus diz. Coma de mim e a minha vida vai entrar em você. Não coma de mim e você vai viver só com a sua, que é uma desgraça. Concluindo, o escritor aqui de Hebreus, no capítulo 13, diz o seguinte: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, fora de qualquer arraial religioso, moral, legal, litúrgico, psicológico, científico, espiritual, qualquer coisa que a gente chega e diga é meu bodezinho, é meu cordeiro, é o meu sistema, é o meu modus operandi, é o que eu estabeleci de pacto entre eu e Deus, Deus que se ajuste porque Ele sabe que eu sou assim que eu gosto. Mamãe fazia assim, papai fazia assim, todo mundo fazia assim. Eu sou um cara que mantenho as coisas. Já tem 2000 anos de bode sendo morto lá em casa, não sou eu que vou interromper esse negócio. Jesus, eu sei que tu és o cordeiro, muito obrigado, maravilha. Agora vira a cara para lá, porque bode eu vou matar. Aí o sujeito fica pensando que ele pode fazer essa conciliação, e o que a palavra está dizendo é: não tem direito de comer deste, aqueles que ficam ministrando naquele, decida o que é. Batismo. Tem gente que pensa que essa água aqui realiza algum milagre. Só molha a mão e a cabeça. Faz nada além disso. Isso aqui pode se transformar num sangue de bodes e de touros, dependendo de como você olha. Pode virar rito do santuário de Jerusalém, das mecânicas dos sacerdotes. Se você diz, eu vou lá, porque, afinal de contas, eu nunca batizei meu filho, eu nunca me batizei, eu preciso resolver esse negócio, é uma coisa que está aberta na minha vida, não pode ficar assim, eu vou lá. Aí você vem, eu jogo aqui na sua cabeça, aí você vai para lá, eu fico aqui, molhei a mão, enxuguei para cá, não aconteceu nada. Talvez um resfriado. Só. Porque isso aqui, sendo feito assim, é como quem chega para ministrar no santuário da antiguidade, da obsolescência, no templo de Jerusalém, onde tudo já era. Esse pão, coma-o hoje pensando que existe uma virtude nele, como no sangue de bodes e de touros lá do altar de Jerusalém, você vai ver que o máximo que você vai virar é um fermento. Só isso. A mudança de tudo não acontece num espaço geográfico. Ela acontece num espaço existencial. É quando a gente aqui dentro chega e diz, eu desisto dessa criancice, desse auto-engano, desses joguinhos. E eu vou confiar exclusivamente que já está feito. E mais do que isso, eu vou levar o vitupério de Jesus andando neste caminho. Porque o pessoal das garantias sistêmicas, mecânicas, religiosas, psicológicas, filosóficas, de todos os esquemas de supostas soluções humanas para você, vão ficar profundamente enraivecidos quando virem que você largou tudo pela satisfação no nada, num ato único, numa cruz única e irrepetível, num cordeiro eterno que já fez tudo e feito está. E você carrega o vitupério dessa consciência, que é aprender a felicidade, que é feliz sendo humilde de espírito. A bem-aventurança, que aprende
a ser assim bem-aventurado na mansidão. A felicidade que aprende que feliz é aquele que é limpo de coração. O bem-aventurado que sabe que a grande felicidade na terra é comer e beber justiça e verdade. O feliz que sabe que o ser mais bem-aventurado é aquele que mantém o coração manso e não entregue às guerras desta vida. É aquele que, quando é perseguido, injuriado, objeto de mentira e de calúnia, não se torna odioso, amargurado, magoado, sequestrado, refém da maldade dos outros. Ao contrário, tira os olhos da mesquinharia imediata, ergue as cabeças, exulta e se alegra, porque sabe que assim foram perseguidos também os profetas que viveram antes de nós. E assim carrega o vitupério de Cristo na vida. Esse é o chamado. Se eu disser qualquer outra coisa, eu estou enganando vocês, você entendeu? Eu usei essa linguagem judaica porque o texto de Hebreus lida com o contexto e com a ambientação cultural do judaísmo. Mas eu estou falando aqui de qualquer outra coisa. Do protestantismo como altar religioso que você confiou há tanto tempo. Meu irmão, se você confiar nesse negócio, você não tem direito de participar dessa mesa, fora desses arraiais, aonde a única coisa que vale é o que Jesus fez e nada mais. Você fica achando que você vai lá para os diversos ritos católicos e que eles têm um poder mágico de estabelecer alguma coisa de Deus em você? É mentira. Você dá uma voltinha ali num candomblé, pratica uma macumbinha de leve, faz um despachozinho, ou quem sabe você está acreditando profundamente naquele curso de neurolinguística que você está fazendo, que agora você diz, eu não preciso mais nem ter fé em Jesus, não preciso mais ter fé em nada, não preciso mais nem obedecer nada, nem o Novo Testamento, nem o mandamento do amor. Eu já aprendi agora a mágica da produção das frequências positivas oriundas das palavras usadas. Vá nessa, que é mais um bodinho, é mais um tourinho, é mais um altarzinho, pagãozinho para você continuar se enganando sem comer do que é vida e do que resolve. Não dá para fazer a conciliação, ou é ou não é, ou pega ou larga de vez. É assim que é. É assim que Jesus diria, é assim que eu estou repetindo. Sendo fiel naquilo que no Evangelho se repete de modo abundante, para que não haja dúvidas de que este é o Evangelho, e ele só se torna verdade, que traz benefício para mim, quando eu me entrego a ele assim. Do contrário, eu fico sempre como aqueles lá, hebreus, dizendo, eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eu continuo tendo o meu rebanho de bodes e de touros para fazer imolações parciais, para eu mesmo ir lidando com a minha própria culpa, porque você não teve a coragem até hoje, radical, final e visceral, de dizer tudo isso ficou caduco e obsoleto. Eu não tenho mestres, eu não tenho gurus, eu não tenho sistemas, eu não tenho liturgias, eu não tenho confianças humanas, eu não tenho nenhuma manga na carta, eu abro mão de tudo, eu entrego tudo, eu quero seguir a Jesus, fora do arraial, levar o seu vitupério, comer a sua carne, beber o seu sangue, que são suas palavras, que são espírito e são vida, porque ele diz, quem de mim se alimenta por mim viverá, e a vida que eu quero em mim não é de bodes nem de touros, eu quero em mim a vida do Cordeiro de Deus, que me basta, que é único, eu só quero o Evangelho como pão. Serve. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, para alguns essa palavra é tão simples que eles têm até a tentação de tentarem pensar em outra coisa. Que pena. Porque ela nunca, apesar de simples, deixará de ser vital. Que seja reatualizada em nós sempre,
porque a nossa tendência é para criadores de bodes e de touros e não para servos do Cordeiro de Deus. Não deixa que a gente fique servindo a tantas mesas espirituais, psicológicas, morais e de tantas naturezas, esquecidos de que há uma só mesa, um só altar. Não deixa que a gente fique querendo se proteger para que a nossa decisão não seja tão radical, porque o teu chamado é para a gente sair de Jerusalém, sair do templo, sair dos sacerdotes, sair da religião, sair disso tudo e te encontrar do lado de fora, onde a cruz está erguida no coração da vida, e aonde tudo que vale é aquilo que, em sendo crido, é carregado como vitupério, sem medo e sem vergonha, seguindo a Jesus no caminho, na vida, no mundo. Por favor, dá que, se os ambientes daqueles que estão aqui são outros, se os sangues de bodes e de touros são outros, se os templos são outros, se os altares são outros, se os enganos são outros, se as suposições de segurança são outras, se as mecânicas são outras, se os apegos são outros, no entanto, o Espírito Santo tenha deixado tudo claro. Porque não importa o que quer que seja, o que importa é o que é em Cristo. É a gente vir para o altar único, sem medo e sem vergonha. Comer a sua carne, beber o seu sangue. Que é aceitarmos a conformação da nossa vida à tua palavra. Que é cedermos e abrirmos mão de qualquer outro espírito em nós que não seja o Espírito de Cristo. De qualquer outra ideia em nós que não seja ideia de Cristo, de qualquer outra mente em nós que não seja como a mente de Cristo. Porque é para isso que nós fomos chamados, e é aí que resiste a nossa felicidade, a nossa inabalabilidade. Por favor, faz isso em nós, em mim, em cada um de nós, porque estamos todos carentes e necessitados. Em nome de Jesus. Amém. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim, de minhas palavras, que são espírito e são vida, se alimenta pelas minhas palavras, viverá. E Ele não mandou que a gente mastigue a carne e o sangue, é para comer. Às vezes a gente passa a vida inteira mastigando e não engole. É para engolir a palavra, é para deixá-la virar carne, músculo, nervo, emoção, cérebro, alma, espírito. Não é um concurso de memorização da Bíblia, não, é de decantamento da palavra entrando em nós. Coma a minha palavra, beba a minha palavra, viva por meio de mim, e você vai viver a minha graça, a minha vida, crescendo como
energia de ser em você. Essa é a promessa de Jesus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, Zezinho. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que é rasgado, dado, partido, quebrado por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, que é minha carne, meu sangue, minha carne, meu sangue, são espírito, são vida, são a minha palavra. Todas as vezes que comerdes este pão, o compromisso de vocês é de me comerem minha carne, meu sangue, comerem minha palavra, deixarem o Evangelho ir virando vida em vocês, porque quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o altar da vida. Não tentem ministrar de outros altares, porque quem ministra nos outros não participa deste. É exclusivo, é total, é de Deus. É para ser só com Ele. Coma. Coma, não quem promete que vai ler a Bíblia todo esse ano de capa a capa, não é isso. É deixar a palavra do Evangelho ir virando vida na gente. Isso é comer o pão. Depois de haver comido, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu sangue, que será derramado por amor de vós, para resgate de muitos. Todas as vezes que beberdes este cálice, como meu sangue, como vida que procede de mim, como dádiva de graça, como energia para ser, como redenção que resgata você de qualquer escravidão. Quando você beber, faça isso em memória de mim, não como uma lembrança passada, mas como uma disposição de renovar o compromisso da vida, para viver a minha vida, diz o Senhor. Bebamos todos. Ao final, você pega o cálicezinho e entrega à medida em que ele for sendo recolhido. Enquanto eu lembro que segunda-feira e quarta-feira e quinta-feira nós temos reuniões e vocês todos estão convidados. Agora, me deem 2 minutos de atenção, por favor. Eu queria chamar a nossa querida Jane. A Jane está aí? Jane Naum. Está aí a Jane? Tá. Está onde? Chegadinha aqui, Jane. A Jane, nossa irmã querida, minha amiga já de tantos anos aqui em Brasília, hoje nossa amiga aqui no caminho, amiga da minha casa, da minha mulher, e o marido dela, o Ricardo, nosso irmão entre nós. A querida Jane está junto com o esposinho dela, aceitando um desafio de passar os próximos 4, 5 anos, só Deus sabe o tempo que será de fato estabelecido, em Singapura. E ela está indo agora na próxima semana, aí volta no finzinho do ano só para pegar filhinho e voltar para lá. E a gente quer encomendar você a graça do Senhor, você, o Ricardo e a Rebeca. O Arthur vai continuar estudando lá nos Estados Unidos, né? E você tem a gente aqui como sua família de verdade. E também a Jane e o marido ofereceram para o Caminho da Graça a utilização da casa deles ali no Lago Sul, de modo que nós estamos mudando
e estabelecendo a sede, escritório, tudo do Caminho da Graça, lá na casa deles. E o Chico, nosso amado Chico, vai estar mudando com a família para lá, e muitas das nossas reuniões vão acontecer lá, muita coisa vai passar a acontecer lá, tá bom? No tempo próprio o endereço vai ser aqui divulgado. E eu queria orar com você, queria chamar a Adriana para dar uma chegada aqui e encomendar a você, minha querida amiga, a graça de Deus, você e seu marido e seus filhinhos, numa terra estranha. Que Deus dê força, graça. Quem sabe vocês começam uma estação no Caminho da Graça lá em Singapura, viu? A graça do Senhor, tá bom? Senhor Jesus, Tu tens planos insondáveis. Quando é que a Jane podia pensar no passado que semana que vem ela iria estar mudando para Singapura? A gente não sabe de nada. Por isso é tão mais fácil apenas confiar em Ti, entregar, fazer a nossa parte todo dia sem obsessões sobre o futuro, porque Tu sabes, só Tu sabes o que é. Eu quero pedir que Tu a leves em paz, que ela encontre o Ricardo em paz, que eles construam um ninhozinho de paz lá, que eles fiquem protegidos de toda e qualquer angústia e perturbação, que ela viva os melhores dias da existência dela até hoje, que ela olhe para trás e diga: Senhor, que coisa estranha, mas como me foi bom ter sido trazida para cá. E que ela e o marido cresçam em amor, comunhão, amizade, que a família fique cimentada em graça e que Tu os protejas de todo mal. Leva-os e traze-os em paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amiga. Deus te guarde. Deus te abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, sorria com graça e nos dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém e amém.